Se você caiu nesse vídeo, provavelmente você está procurando uma forma de tirar uma ideia de aplicativo do papel. Nesse vídeo você vai aprender como é possível criar aplicações web e mobile, desde aplicativozinhos simples a sistemas avançados, sem precisar digitar uma linha de código. E o mais bacana disso é que não se trata só de não precisar programar, mas é que usando esse método você consegue criar aplicativos 5 vezes mais rápido do que da forma tradicional. Então o que você vai aprender aqui hoje é o seguinte: qual é esse método e como é possível criar uma aplicação sem código 5 vezes mais rápido que da forma tradicional, como eu descobri esse mundo e como eu faço isso, porque eu não vou te ensinar algo que eu li num livro, li num artigo ou vi um vídeo. Vou te ensinar algo que eu pratico já há muito tempo, é algo que eu vivo diariamente. Você vai aprender o que é possível desenvolver, quais tipos de aplicativos você consegue desenvolver dessa forma, e se a tua ideia se enquadra nesses tipos de aplicativos, e também o que não é possível criar dessa forma, ou seja, quais são as limitações desse método. Você vai ver exemplos de startups criadas dessa maneira, desde pequenos aplicativos, aplicativos médios criados por alunos nossos, até startups bilionárias criadas usando exatamente essas ferramentas que você vai aprender a usar aqui hoje. E, por fim, como você também pode aprender e entrar nesse mundo do desenvolvimento visual de aplicativos com nada mais do que um computador e acesso à internet. Então, se você se identifica com uma das 5 situações que eu vou falar agora, você precisa assistir esse vídeo até o final. Porque depois que você aprender como é fácil criar aplicativos dessa forma, a tua cabeça vai mudar e não tem mais volta. Você vai começar a ver oportunidades de criar aplicativos em qualquer lugar que você for. Então, se você quer criar um aplicativo, mas não sabe bem por onde começar, talvez você já tenha até mesmo começado a embarcar numa jornada de programação, mas está começando a perceber que talvez programação não seja o melhor caminho para você. Ou se você quer criar uma startup. O que é uma startup, Renato? Sabe a definição de startup? É o seguinte: é uma empresa cujo modelo de negócio é repetível e escalável por meio da tecnologia. O que é repetível e escalável, Renato? É o seguinte, vou dar o exemplo de um aplicativo delivery, por exemplo, que alunos nossos já criaram. Você vende lá por R$ 199 por mês por restaurante. Vamos combinar que se você tiver um restaurante cliente ou 100 restaurantes clientes, o teu trabalho é mais ou menos o mesmo? Porque o produto você já criou e você pode vender quantas vezes quiser. Claro que dá mais trabalho cuidar de 100 clientes do que um, mas não dá 100 vezes mais trabalho, entende? Isso é um negócio escalável. É quando a tua receita cresce mais do que o teu custo. E você está querendo desenvolver um MVP, que é o quê? Um mínimo produto viável, ou seja, uma primeira versão do teu aplicativo para levar para o mercado, para apresentar para o cliente, para colher feedback, para ver se está legal, para começar a ter a primeira receita. Ou se você quer ganhar dinheiro com um SaaS. O que é SaaS, Renato? Quanto palavrão hoje. SaaS é software como serviço, que é exatamente isso que a gente está falando, é criar um aplicativo que você comercializa no modelo de assinatura, altamente escalável. Não à toa, é o modelo de negócio mais rentável que existe no mundo hoje. Talvez você já tenha até procurado por um sócio programador para te ajudar nessa jornada, mas não está conseguindo. Ou, talvez não necessariamente você queira criar um negócio ou empreender. Talvez você trabalhe numa empresa e você queira automatizar processos da empresa, criar um sistema interno de gestão, algo que vai economizar muitas horas e muito dinheiro para a empresa, e que naturalmente vai te fazer ser reconhecido e ser promovido dentro do teu trabalho. Ou talvez você esteja buscando uma fonte de renda, você quer se tornar um desenvolvedor. Renato, desenvolvedor mesmo sem programar? Temos alunos que estão nessa mesma jornada, que já abriram agências de desenvolvimento e hoje entregam aplicativos para empresas pequenas e até para multinacionais. Vou mostrar para vocês prints nesse vídeo. Ou, por fim, talvez você seja um programador de linguagens de programação um pouco mais antigas, como Assembly, COBOL, Clipper e Delphi, que eram excelentes para ambiente desktop. E talvez você esteja procurando uma forma de migrar para ambiente web. E o que eu vou apresentar aqui vai casar muito bem com o que você precisa. Tá, Renato, e para quem não é? Isso que eu vou ensinar não é para programadores tradicionais, ou seja, para quem trabalha como programador de linguagens de programação dentro de uma empresa ou para quem está buscando trabalhar como programador dentro de uma empresa. Por quê? Porque se você vai trabalhar como um programador JavaScript ou um programador Python, o que for, você precisa aprender JavaScript, você precisa aprender Python, não tem outra saída que não essa. Então nada do que eu vou falar aqui
vai ajudar você, programador tradicional. Você realmente tem que embarcar na jornada da programação e, sem dúvida, esse é o teu caminho. O que eu falo aqui não é necessariamente para quem quer trabalhar numa empresa como programador. O que eu falo aqui é principalmente para quem quer criar a sua empresa, criar o seu negócio, ou para quem quer ser reconhecido dentro do seu trabalho, mas não como programador, e sim por cargos gerenciais e executivos. Então, eu sei, parece bom demais para ser verdade, né? Também achava isso quando eu comecei nesse mundo. Eu lembro até hoje um dos comentários que eu recebi num vídeo meu do YouTube que era assim: pô, Renato, mas eu sou programador há 15 anos e, cara, acho que tudo isso é mentira. Porque faz 15 anos que eu tô nesse mundo e nunca vi nada nem parecido com isso. E a minha resposta foi: é claro, há 15 anos atrás, o celular mais vendido era o Nokia N70. Há 15 anos atrás não existia iPhone. Era outro mundo, eram outras tecnologias. Então, realmente, tudo que eu ensino não era possível há 15 anos atrás. E não era possível há 10 anos atrás. Tudo que eu ensino e tudo que eu faço hoje são com base em ferramentas que nasceram há 5, 6 anos atrás. São tecnologias muito novas. E o mais engraçado é que esse programador que fez esse comentário na época, hoje é nosso aluno. E ele até deixou esse depoimento um pouco depois de virar nosso aluno, né? Que ele falava, na boa, sou programador há um bom tempo. Conheço de C, VB, .NET, VB, HTML, CSS, banco de dados, cansado de tanto sofrer. Comecei a procurar ferramentas que me ajudassem, encontrei. Nenhum mês na ferramenta e com 10% do curso concluído já estou fazendo 2 aplicações web, inclusive uma já com patrocínio. Tá vendo só, né? Como vale a pena manter a cabeça aberta. Ou então, esses aqui que nem são programadores, porque às vezes você pensa, tá, mas esse aqui já era programador, é fácil. Mas o Júnior fala assim, vi um comentário do Renato que dizia: você vai ficar impressionado com o que vai conseguir fazer daqui a um ano. Eu já estou impressionado com o que fiz em um mês. E aí o Rodrigo vai e comenta embaixo, nem me fala, nunca programei na vida. Estou impressionado com a quantidade de coisas que aprendi e que já executei. Então sim, você não precisa ser programador ou ter qualquer conhecimento de programação para conseguir entender isso aqui que você vai aprender hoje. Tá, Renato, tô vendo, o pessoal tá conseguindo. Mas estão conseguindo ganhar dinheiro com isso? Estão conseguindo transformar esses aplicativos em negócios? Aí aqui, por exemplo, o Davi. Renato, vi um vídeo seu no YouTube, agora tem um aplicativo de transferência de dinheiro voltado para o público caribenho no Brasil. Estamos movimentando mais de 100 mil reais por mês. Ou, então, outra pessoa aqui, né? Ontem assinei com um grupo de investidores, onde só dei a ideia do aplicativo, eles entraram com um investimento de 180 mil reais por 60% do aplicativo. Assinamos o contrato ontem, ele mandou a fotinha do contrato assinado. Ou então, o pessoal que me manda print, né? 11.700 reais de faturamento. Para quem não acredita em um negócio bem feito, nem cheguei a lançar todos os recursos ainda, já está entrando dinheiro das pizzas para pagar alguns boletos. Acabei de fazer minha venda número 600 no meu sisteminha feito em Bubble, 33 mil reais. Desenvolvi em exatamente 7 dias. Comecei no sábado à noite e botei no ar na sexta-feira seguinte. Como é bom ver um sistema criado por você sendo usado a todo vapor. Obrigado, Renato, por nos ajudar. Aqui, um dos nossos alunos que entregou um aplicativo para ninguém menos que a Tokyo Marine Seguradora, multinacional. Então, pessoal, eu poderia ficar aqui o dia inteiro mostrando depoimentos, mostrando pessoas que estão conseguindo tirar suas ideias do papel usando esse método. Mas eu vou deixar os prints, depois você lê eles com cuidado, um a um, se você quiser. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas certeza que o Renato era programador quando começou nesse mundo? E, pessoal, não só não era, como até hoje não sou. Eu entrei nesse mundo há muitos anos atrás, quando eu trabalhava com vendas e marketing em uma indústria náutica. E uma das minhas responsabilidades era criar e cuidar do site da empresa, que na época eu fiz em WordPress. Não é de WordPress que eu vou falar nesse vídeo, tá? Já adianto aqui. Mas aí o que acontece? Eu já tinha criado o site da empresa de uma forma 100% visual. Então foi a primeira vez que, de certa forma, eu vislumbrei um pouco esse mundo, né? E aí chegou um momento em que eu estava precisando criar ferramentas de gestão dentro da empresa. Porque a gente tinha muitos setores que não se conversavam, tinha muitas planilhas avulsas, cada departamento tinha uma planilha. Se você trabalha dentro de uma empresa, você sabe do que eu estou falando, né? Aquele monte de planilha. E eu realmente precisava organizar e centralizar melhor essas informações, principalmente o fluxo de vendas. Por quê? Porque a gente vendia barcos de 200, 300 mil reais. Então são negociações longas, são negociações que demoram meses para ocorrer. E a gente precisava melhorar o fluxo de informação desses clientes. E aí a gente percebeu que nenhuma ferramenta nos atenderia para o que a gente precisava. Porque negociação de barco, é muito doida a negociação de barco, é um processo muito peculiar, assim. E aí eu percebi que eu poderia talvez criar sozinho essa ferramenta. Falei, bom, já que nenhuma me atende no mercado, sempre gostei de meter a mão na massa, né?
Falei, eu vou me arriscar aqui. Já criei o site, pelo menos acho que eu consigo me virar para aprender isso aqui, né? E aí embarquei numa jornada de programação. Comecei a aprender HTML, CSS, JavaScript, aquelas primeiras linguagens. E quando eu percebi, já fazia um ano que eu estava estudando nas horas vagas, fazendo cursos dessas linguagens, e eu estava começando a arranhar a superfície ainda em linguagens que são totalmente básicas. Quando eu olhei para frente e percebi o que eu ainda teria que aprender para conseguir tirar essa ideia minha do papel, eu falei, meu Deus do céu, não. Isso definitivamente não é para mim. Se eu continuar seguindo nessa rota, eu não vou tirar essa ideia do papel nunca. Eu nunca vou conseguir executar isso aqui. Porque o meu trabalho não é ser programador, não faz sentido eu ficar 2, 3 anos estudando isso aqui para conseguir tirar essa ideia do papel. A gente até tentou na época fazer uma cotação para alguém desenvolver para a gente essa ferramenta. Recebemos meia dúzia de cotações, nenhuma delas por menos de 100 mil reais. E aí, falei, peraí, mas e se tiver outro jeito? Lembro bem desse meu processo de raciocínio, assim. E eu falava, olha só, em 1995, quando você ia criar um site, era assim, você abria o bloco de notas, digitava o código HTML do site, salvava, abria a página HTML para ver como é que ficou. Aí queria editar, ia lá, editava, salvava, via de novo. 10 anos depois, em 2005, a gente já tinha o Microsoft Front Page, que nos permitia criar sites visualmente. A ferramenta ficou extremamente famosa. Hoje, então, a gente tem WordPress, Wix, Card, ferramentas que permitem a gente fazer sites lindos, maravilhosos, sem encostar no código. Pô, então peraí. Será que a gente ainda precisa disso aqui para criar aplicativo? Se criar sites já está tão fácil e tão avançado, será que a gente ainda precisa desse processo todo para criar aplicativo? E foi aí que eu descobri um termo que mudou a minha forma de ver as coisas e vai mudar a sua forma de ver as coisas também. No-code. No-code é um termo que ganhou muita popularidade nesses últimos anos e nada mais é do que uma forma, uma série de ferramentas que te permitem criar aplicações web, aplicações mobile, aplicativos simples, aplicativos avançados, softwares, sem digitar uma linha de código. Às vezes também é conhecido como desenvolvimento visual de aplicações, ou RAD, que é desenvolvimento rápido de aplicações, né? E foi usando essas ferramentas no-code que eu finalmente consegui encontrar um jeito de tirar uma ideia do papel. E aí você está se perguntando, tá, Renato, mas e aquele teu aplicativo? Foi ou não foi? Andou ou não andou? Pessoal, em 6 meses eu consegui aprender a usar essas ferramentas, eu criei o aplicativo, lancei ele dentro da empresa e ainda recebia os feedbacks dos usuários, dos meus colegas, dos meus vendedores e já fazia melhorias em tempo real. Isso é muito bacana de ferramentas no-code também. Não é só rápido de criar, é rápido de melhorar. Então o pessoal às vezes me passava alguma solicitação 9 horas da manhã. Renato, coloca um botão aqui que vai me ajudar em tal coisa. 9h30 da manhã eu já ligava e falava, tá pronto, pode testar. Tudo isso em 6 meses. Só para você ter ideia, esse aqui é um print real do aplicativo, tá? O aplicativo fazia orçamentos dos barcos de forma automática, tanto por computador como por celular. E aí você ia lá, botava o que o barco ia ter que ter, então qual que era o modelo do barco, qual era o motor, quais eram os acessórios, e ele já gerava o orçamento automaticamente para o cliente. Quando concretizava a venda, esse orçamento gerado já gerava um contrato que você já imprimia e pedia para o cliente assinar. O contrato formalizado já gerava uma ordem de produção que descia para a fábrica para os funcionários saberem o que eles tinham que produzir, quais eram as especificações do barco. O próprio contrato gerava parcelas para controle do financeiro. Então o financeiro já tinha lá o contas a receber dele, onde ele colocava se a parcela estava paga ou não. E todas essas informações ainda viravam relatórios para a diretoria, para ele entender como que estava todo o fluxo disso, quantos orçamentos estavam sendo gerados, quantos contratos, como que estava o andamento dos barcos na produção. Tudo isso com base em um aplicativo que eu não digo nem que foi criado em 6 meses, que eu ainda tive que aprender a usar a ferramenta nesse meio tempo, entende? E aí eu vou dar um exemplo muito prático. Olha só que interessante como um aplicativo pode mudar a realidade de uma empresa. O que acontece? A gente fazia eventos que se chamavam boat shows. São eventos de apresentação e venda dos barcos, né? Então a gente ia lá para São Paulo, Rio de Janeiro, fazia um stand para expor os barcos, e aí chegavam os clientes e a gente apresentava para eles o barco, montava um orçamento em papel, te juro, é assim mesmo. Até hoje, a grande maioria dos fabricantes faz assim. Monta em papel, e aí você entrega o orçamento para o cliente. Qual o problema? O problema é que o cliente não queria deixar contigo o número de telefone dele, não queria deixar contigo o e-mail dele, porque sabe como é que é, né? Ninguém quer tomar spam.
E aí a gente saía de uma feira dessa com mais ou menos uns 500 clientes cadastrados ali. Só que o aplicativo que a gente fez, ele mandava de forma automática esses orçamentos dos barcos. Então os vendedores, eles não faziam mais orçamento em papel, eles faziam no celular na hora. Ah, o barco que o senhor quer esse aqui, esse motor, esses acessórios, GPS, vara de pesca, sonar, etc. E aí já enviava direto para o WhatsApp do cliente com o valor, com o vídeo do barco, com forma de pagamento, valor de parcela. E aí o cliente era obrigado a fornecer o WhatsApp dele para receber a cotação. Com isso, nada mais, nada menos do que a gente parou de receber 500 contatos de clientes por feira. Passou para 2.500, 3.000 contatos por evento. Então a gente aumentou em 500% a aquisição de leads. E como eu não sou bobo nem nada, quando o vendedor apertava enviar cotação, esse cliente já ia lá para o banco de dados do sistema e ele já entrava num fluxo, numa sequência de e-mails, ele recebia promoções. Então, assim, graças a esse aplicativo, o relacionamento entre o vendedor e o cliente não acabava no evento, ele começava no evento. E, naturalmente, isso trouxe o quê? Mais vendas para a empresa, uma gestão muito melhor, porque você passou a ter várias informações de todos os departamentos, tudo centralizado em um só lugar, acabou aquela coisa de monte de planilha solta e trouxe mais receita e dinheiro, tanto para a empresa como para mim. Por quê? Porque eu assumi para mim responsabilidades. E sempre que você trabalha numa empresa, num ambiente corporativo e você puxa responsabilidades para si, ser promovido, ter um aumento de salário, se torna só uma questão de tempo. Então olha o tanto de coisa que surgiu a partir de um aplicativo criado dentro de uma empresa. E aí passaram, eu já estava na empresa há mais ou menos uns 10 anos, e aí eu saí da empresa e fui empreender, que já era um sonho meu de longa data, né? E aí eu comecei exatamente a criar aplicativos para atender essas demandas que eu vi em outros nichos e outras indústrias. E, em paralelo, eu criei um canal no YouTube, comecei a documentar um pouco a minha jornada e principalmente ensinar como é possível criar esse tipo de aplicativo usando essas ferramentas no code. Então, se você for lá no meu canal hoje do YouTube, tem mais de 100 vídeos. Já clonei o Twitter, clonei Netflix, clonei o WhatsApp, clonei o Zoom, já clonei tudo que você imagina lá. Sempre usando ferramentas sem código, de forma rápida. Quer ver uma playlist muito legal que a gente tem no canal? É essa aqui, ó, criando um aplicativo real com Bubble. Aqui, em uma série de 9 vídeos de 15 minutos, a gente criou ao vivo um marketplace de aluguel de barcos. E no último episódio, a gente publicou o aplicativo, foi lá, aqua.com.br, está no ar. E não só publicamos, como hoje a Aqua é o maior marketplace de aluguel de barcos do Brasil. Que é o quê? É onde proprietários de barco colocam seus barcos disponíveis para passageiros que querem alugar o barco por um dia, por um final de semana. E depois eu ainda subi um vídeo chamado Aplicativo Pronto. E agora? 3 passos para transformar seu aplicativo em um negócio rentável. Em que eu explico o passo a passo de marketing, né, aplicado a aplicativos. E ainda mostrei lá no meio qual foi a estratégia que eu usei para conseguir trazer clientes e usuários para a Aqua, para ela chegar nesse patamar. Tá lá, pessoal, disponível no YouTube, só acessar. E você deve estar se perguntando, tá, Renato, que ferramenta é essa? Como faço? Por onde eu começo? Vamos lá. Existem várias ferramentas no code, tá? Realmente dezenas ou próximo de uma centena delas. E desde o começo, desde aquela época, eu já venho planilhando essas ferramentas, acompanho isso quase que mensalmente. Então eu estou sempre observando quais são essas ferramentas, quais são os recursos que elas têm e o quão difícil é de aprender a usar elas. E aí você tem 10 ferramentas assim que são muito fáceis de aprender, você aprende literalmente em 5 minutos, só que também não tem recurso nenhum. E o Bubble, ela nunca foi a ferramenta mais difícil de aprender, mas sempre foi a ferramenta com a maior quantidade de recursos. Então Bubble é a ferramenta que eu escolhi e até hoje ela permanece aqui. Por quê? Porque até hoje ela é a ferramenta no-code mais poderosa que existe para criar aplicações web. E quando eu falo aplicações web, não confunda, não é só de que funciona no computador. Ao contrário, são aplicações que funcionam em qualquer dispositivo. Isso é o bacana, você cria uma vez só. Você cria só uma aplicação que vai funcionar no computador, no notebook, no tablet, no celular, porque ela se ajusta ao tamanho da tela. Você configura isso elemento a elemento. Então basta ter um navegador que você está usando. Aí você não precisa criar 3 aplicativos, né? Um para desktop, um para Android, um para iOS. Não, você cria uma vez só. É um dos motivos pelo qual é tão eficaz e tão rápido criar um aplicativo nessa ferramenta.
E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Bubble, tá? Aqui eu estou na interface do Bubble, que tem todos os aplicativos que eu tenho, são mais de uma centena aqui. E vamos criar um aplicativo novo. Aqui você vai colocar, por exemplo, teste, novo aplicativo, 1, 2, 3, 4, 5. Precisa ser um nome único aqui, tá? Preenche aqui, ó, eu quero criar um blog, construir uma ferramenta, qualquer coisa. Só não preenche template, tá? Tem vários templates prontos aqui do Bubble que você pode usar se quiser, mas deixa em branco só para você pegar o jeito e bota criar um novo aplicativo. Que aqui ele já vai criar um aplicativo novinho para você, gratuitamente. Isso aqui eu estou numa conta gratuita, esse aqui é um aplicativo gratuito, tá? E ele já vai criar e já vai liberar para a gente começar a usar, começar a criar visualmente aqui o aplicativo. Então ele já coloca um monte de elemento na tela aqui, que é, vamos dizer, um template inicial mesmo próprio dele, né? Você pode clicar em Let's Get Started, que é vamos começar. Aqui ele te leva para um tutorial interativo. Mas eu prefiro vir aqui em Start with a Blank Page, que é o quê? Começar com uma página em branco. Aí ele limpa todos os elementos da tela, fecha o assistente e pronto. Estou no Bubble. Então, explica um pouquinho, Renato, como que é essa questão de ser visual. É o seguinte, se você quer um texto na tela, você arrasta um texto. Se você quer um botão, você arrasta um botão. Se você quer um ícone, você arrasta um ícone. Se você quer um mapa, você arrasta um mapa. E pronto. Assim você vai criando o seu aplicativo de forma 100% visual. É o que eles chamam de drag and drop, né? Que em inglês é arrastar e soltar. Então vamos dar um exemplo de um aplicativozinho aqui para a gente criar, por exemplo. Tá? Vamos criar algo extremamente simples. Vamos criar um formulário de cadastro de um usuário, que é praticamente o primeiro passo de qualquer aplicativo mesmo, né? Então eu coloquei um input aqui na tela, que é aquele campo de texto, né? Vou colocar um input para o e-mail, vou colocar um input para a senha e vou colocar um botão aqui, ó, escrito fazer, quero me cadastrar agora. Beleza. E aqui embaixo já vou colocar até um textinho, olha só que interessante, ó, com um dado dinâmico, que é o quê? Pegue o usuário atual e me traga o e-mail dele. Por que isso? Porque quando o usuário estiver logado, aqui já vai aparecer o e-mail dele, entendeu? Então já sei que ele estará logado. E aí você vem e clica aqui em Preview, ó, que é o quê? Pré-visualizar. E aí você já vai ver na hora como está o seu aplicativo na visão do teu usuário, na visão do teu cliente. E o mais bacana, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui, se você pegar essa URL e mandar para alguém, já é o teu aplicativo publicado. Então aqui, ó, teste novo aplicativo 12345.bubbleapps.io, tá vendo? Essa aqui já é a URL do seu aplicativo. Se você acessar isso aqui no computador, vai abrir, no celular vai abrir, no tablet vai abrir. Isso é bacana de aplicação web. E quando você faz uma atualização, já atualiza na hora para todo mundo. Então vamos dizer que a gente queira fazer aqui um cadastro de usuário, né? Meu e-mail é renato@semcodar.com.br, senha 12345. Aí clica em quero me cadastrar agora. Pô, Renato, não acontece nada? Claro que não, né, pessoal? O Bubble cria tudo que você pede para ele criar, mas não cria nada que você não pede, né? Então, aqui, ó, você já começa a configurar o que eu quero que aconteça quando eu clicar em quero me cadastrar agora. Você vem aqui em Start Workflow, né, que é começar as ações. E aí aqui eu escolho qual é a ação que eu quero que ocorra. Qual é o gatilho? Quando eu clicar no botão. Qual é a ação? Você quer rodar algum plugin? Quer processar um pagamento? Quer enviar um e-mail? Quer criar um novo item no banco de dados? Navegar para outra página? Fazer login com rede social? Não quero cadastrar o usuário. Aí o Bubble pergunta, tá, qual é o e-mail do usuário? Vou puxar esse primeiro input aqui, ó, input A. E qual é a senha do usuário? Vou puxar esse input B aqui, ó. E aí logo depois, ainda por cima, eu quero mandar um e-mail. Para quem? Para esse usuário. Aí eu puxo ali, ó, pego o e-mail que está lá no input A, quero mandar para ele. O assunto do e-mail vai ser seja bem-vindo ao nosso aplicativo. E no corpo do e-mail vai estar muito legal ter você aqui conosco. Então pronto, ao clicar de um botão, eu configurei duas ações. Cadastrei o usuário e enviei um e-mail para ele. Vamos dar um preview, ver como é que ficou. Aí já aparece a barrinha ali, né? Não sei se você viu. Toque aqui para atualizar a página. Aí agora eu boto aqui, ó, meu e-mail, renato@semcodar.com.br, minha senha, teste 12345. Aí você vê que quando a gente falou que seria uma senha aqui, ele já botou aquele asterisquinho, né, para ficar diferente. Quero me cadastrar agora. Opa! O LastPass já ativou aqui, ó, que é a extensão que eu tenho de senhas, né? Quer salvar essa senha? Não, não precisa.
viu que já apareceu o e-mail aqui, quer dizer que o Bubble já identifica que eu estou logado, e eu já recebi o e-mail aqui, ó, de teste novo aplicativo 12345@Bubble. Muito legal ter você aqui conosco, seja bem-vindo ao nosso aplicativo. Então tudo já aconteceu aqui em tempo real, já cadastrou o usuário, já enviou e-mail, tudo já aconteceu. Entendeu? E muito bacana isso, porque pensa comigo, eu sei que parece simples, parece muito simples, né? Mas é porque é exatamente essa simplicidade mesmo que te permite criar qualquer tipo de aplicativo. Pensa comigo, aqui você tem tudo que precisa. Tem a página onde você vai colocar todos os elementos visuais, tem o workflow, que são as ações, e aqui você já tem um banco de dados, que é o quê? Onde você cria as tabelas do teu banco de dados. Cada tabela pode ter campos de vários tipos aqui no banco de dados. Então você tem a página, os elementos e o banco de dados. Tudo o que você precisa para criar praticamente qualquer tipo de aplicativo. E aí se você vier aqui em usuários, por exemplo, ó, você já vai ver o Renato sem codar aqui. Ó, você já vê o teu banco de dados em tempo real aqui. E aí pensa comigo, você quer criar um sistema de gestão, por exemplo. Nada mais é do que uma página de cadastro de itens do estoque, por exemplo. Uma outra página onde você subtrai e adiciona itens ao estoque. Uma página de emissão de nota fiscal. São várias páginas, vários elementos e banco de dados. E é exatamente isso que se você aprender a fazer, se você aprender a criar visualmente esses elementos, a criar o teu banco de dados e criar as ações para que as tuas páginas interajam com o teu banco de dados, você tira qualquer ideia do papel. Sistemas de gestão, sistemas de vendas, aplicativos delivery, marketplaces, classificados, portais de empregos, não importa o que você queira criar. Você tira do papel dessa forma. E ainda por cima, você consegue usar ou criar plugins para estender as funcionalidades. Por exemplo, Renato, eu quero integrar aqui com PagSeguro, por exemplo. Já tem plugin do PagSeguro. Renato, eu quero integrar com o Facebook. Quero que o usuário faça login com o Facebook dele. Tem também. Renato, eu quero emitir nota fiscal. Tem aqui, nfe.io. Renato, eu quero integrar com alguma inteligência artificial para fazer uma análise muito louca de uma imagem de um texto. Tem um monte de integração com inteligência artificial aqui. E, se você for um programador aí, você consegue até criar os seus próprios plugins usando HTML, CSS, JavaScript, Node, para estender a funcionalidade do que você quiser dentro do Bubble. Então é uma ferramenta bem versátil, né? Tá, Renato, quanto custa usar o Bubble? Deve ser uma fortuna, né? Não. O Bubble é o seguinte, ele libera para você quase tudo no plano gratuito, tudo que você precisa para construir o teu aplicativo no plano gratuito. Todos os 100 e poucos vídeos que eu tenho no YouTube são sempre no plano gratuito, tá? E aí na hora de lançar o aplicativo comercialmente, aí eu vou pro pago. Por quê? Por 3 motivos. Primeiro, para poder tirar essa marca d'água, que aí você precisa estar no plano pago, para poder mudar essa URL aqui, ó, de teste novo aplicativo.bubbleapps para seu aplicativo.com.br, por exemplo, para migrar para domínio próprio, né? E terceiro ponto é porque você ganha acesso a alguns recursos mais avançados do Bubble no plano pago, né? O plano pago mais comum custa $29 por mês, vai dar 150, 180 reais por mês, mais ou menos. E aí quer ver que engraçado? Faz a conta aí. Se você contratasse um desenvolvedor para tirar essa tua ideia do papel, 1 mês de salário do desenvolvedor provavelmente te pagaria uns 2 a 3 anos de Bubble. Faz essa conta. Tá, Renato, achei o Bubble demais. O que eu consigo criar nele? Você consegue criar marketplaces, por exemplo. Airbnb é um típico marketplace. O que é um marketplace, Renato? Onde compradores de qualquer coisa encontram vendedores de qualquer coisa. Onde donos de imóveis encontram quem tem interesse em alugar um imóvel por um período pré-definido. Marketplace é um uso perfeito para o Bubble, tá? A Aqua é um marketplace. É onde donos de embarcações encontram passageiros que querem alugar a embarcação deles por um dia, por um final de semana. Uso perfeito. Classificados, como por exemplo aqui o Web Motors, OLX. Classificados são muito parecidos com o Marketplace, né? Basicamente o que acontece é que o classificado ele não tem uma intermediação financeira que às vezes o Marketplace tem. Mas também, uso perfeito do Bubble, tá? Portais de empregos, onde empresas conseguem encontrar candidatos, postam vagas. Percebe que é tudo meio... Depois que você entende como criar, por isso que eu falo, tua cabeça muda. Porque você percebe, pô, o portal de empregos nada mais é do que uma página da empresa, uma página onde ela cadastra vaga e uma página para o candidato encontrar
as vagas. Aí alguma coisa acontece ali no meio do caminho, né? Talvez o início de um processo seletivo, algo assim. Aplicativos de fidelidade e agendamento. Esse aqui é o print de um que a gente criou no YouTube, inclusive, que é um que eu simulei assim de uma barbearia, né? Também, pô, uso impecável para o Bubble. Bibliotecas de vídeos, mesma coisa, pessoal. Cadastro de páginas, cadastro de vídeos. Aí você pode configurar isso com gateway de pagamento, para que o usuário só tenha acesso aos vídeos se ele já se inscreveu em um plano e for um assinante pagante. Plataformas EAD. Esse aqui é um print da própria plataforma EAD da comunidade Sem Codar, que é o nosso curso pago. Aqui, por exemplo, foi 100% criado em Bubble, que, concorda comigo, é muito parecido com uma biblioteca de vídeos. Percebe como as coisas começam a fazer mais sentido? Redes sociais, como por exemplo Facebook. Tem um vídeo meu de 1 hora no YouTube ensinando a clonar o Twitter. Passo a passo também, uso perfeito para o Bubble. Aplicativos de CRM, gestão de vendas, né? Que foi a ideia inicial daquele aplicativo que eu criei lá na fábrica de barcos. Basicamente aqui é o seguinte, né? Esse aqui é um print do Pipe Drive, talvez você conheça. Que é o seguinte, tem os clientes, não entrei em contato ainda, já entrei em contato, já estou negociando, já mandei proposta e perto de fechar, por exemplo, é um funil de clientes, né? Sistemas de gestão. Sistemas de gestão nada mais são do que um monte de módulos juntos. É o que acabou virando o aplicativo lá da fábrica de barcos. Um monte de módulo que você junta e centraliza as informações e libera para vários departamentos, né? Quer ver um exemplo de sistema de gestão criado em Bubble? Bom Time, é de um aluno nosso. Ele criou um sistema de gestão completo para escolas de diversos esportes. Ele tem inclusive vários times de futebol já como clientes aqui, ó. É um sistema de gestão, olha que nicho interessante, para escolas esportivas. Aplicativos de gestão de investimentos. Por quê? Porque você consegue fazer integrações, por exemplo, com fontes de dados que te entregam o valor das cotas de fundo de investimentos, o valor das cotas de ações, criptomoedas. Então tudo isso você consegue também integrar. Um exemplo é o Transfer Fácil. A Transfer Fácil é uma startup que resolve a dificuldade que os caribenhos e africanos têm no momento de enviar dinheiro e recarga para a sua família. Interessante, né? Olha só que bacana. É uma fintech isso aqui. Aplicativos delivery, também mesmo sistema, né? Você cria uma interface para o restaurante, cria uma interface para o usuário, cria uma interface para o entregador, unifica todas essas informações. Aqui, por exemplo, a gente tem um aplicativo delivery também criado por um dos nossos alunos, que ele já até vendeu a empresa dele na realidade. Mas criado 100% em Bubble. Ó. Criado 100% em Bubble. Então, percebe, é o mesmo sistema. Nesse aplicativo, inclusive, ele foi com base em um dos módulos nossos do curso, em que a gente usou a estrutura de produtos do iFood para conseguir fazer a parte de cadastro dos produtos, para que possa ser cadastrado qualquer tipo de produto aqui. E qualquer tipo de aplicativo com integrações API, porque Bubble ele tem uma integração API universal. Ele conecta com qualquer outro serviço web. Então, se você quer cadastrar com Mercado Livre, gateways de pagamentos, até vídeo integrando com a NASA, eu já mostrei. Então, qualquer outro serviço web que você queira integrar, você consegue fazer isso com o Bubble. Tem um aluno nosso, só para você ter ideia, que o aplicativo dele consiste em integrar o Mercado Livre a um outro marketplace que não se conversam de forma nativa. Então, tem vendedores que vendem no Mercado Livre, querem vender nesse outro marketplace, mas não querem cadastrar todos os produtos deles um a um. Aí eles contratam esse aplicativo para quê? Para importar do Mercado Livre e exportar para esse outro marketplace. É só isso que o aplicativo faz. Interessante, né? Tá, Renato, e o que eu não consigo criar em Bubble? Editores gráficos avançados, pesados, por exemplo. Às vezes o pessoal pergunta, Renato, consigo criar um Canva? Esse aqui é um print do Canva. Não, você não consegue criar um Canva em Bubble. Por quê? Porque isso aqui você tem que ter não só um desenvolvedor, como um baita de um desenvolvedor, uma baita de uma equipe de desenvolvimento. Tem até uma brasileira chamada Tracto, muito bacana também, que está nessa linha do Canva. Ele expõe essas dificuldades. É uma ferramenta muito difícil de criar isso aqui. É uma inovação tecnológica mesmo. Então não, Bubble para esse tipo de edição gráfica pesada não é a melhor ferramenta, tá? Você até consegue fazer manipulações em imagens. Por exemplo, pega um post que você queira personalizar, aí o teu usuário consegue personalizar a cor do post, consegue inserir a marca d'água dele, isso você consegue tranquilamente. Consegue manipular vídeos. Então tem um aluno nosso que fez também um aplicativo assim, que você pegava um vídeo e no final você conseguia inserir um nome, e-mail e telefone para corretores de vendas, né? Pega um vídeo padrão, aí insere os dados dele, aí ele baixa o vídeo personalizado. Isso tudo consegue, mas editor como Canva, não. Aplicativos de transporte que dependem de tempo real e precisão.
como por exemplo o Uber. Ou seja, sabe aqueles aplicativos que você precisa ver ponto a ponto, com precisão, onde está um motorista, onde está um entregador? Para isso, o Bubble também não vai ser a melhor ferramenta. Por quê? Vários motivos, eu explico isso em vídeo aí, mas basicamente por conta de um recurso que se chama geolocalização em segundo plano. As ferramentas no-code não conseguem, por exemplo, fazer com que ao apagar a tela do celular, o dado de GPS continue sendo trocado com o banco de dados. Então, se o motorista apaga a tela do celular, você para de ver a localização dele. Por quê? Porque Bubble cria aplicações web. Mas, se você quiser, por exemplo, fazer um aplicativo que não dependa de tanta precisão, por exemplo, lá no aplicativo Delivery, o motoboy marca quando ele está saindo do restaurante e marca outro quando a entrega foi feita. Então pronto, você não precisa ter precisão total ao longo do caminho. Aí não tem problema nenhum. Mas quando você precisa dessa precisão, aí Bubble não vai ser a melhor ferramenta. Jogos. Bubble não é para jogos. Para criar jogos, você até tem ferramentas que conseguem criar no-code também, sem código. Mas Bubble não é para jogos porque envolve uma interação 2D, 3D muito pesada, é uma outra pegada realmente. Então o jogo aí não vai ser com essa ferramenta que você vai criar, tá? E softwares locais instalados no computador. Então, se você quer criar, por exemplo, uma ferramenta PDV de supermercado que precisa estar instalado no computador, que possa continuar funcionando mesmo sem internet, aí Bubble não vai te ajudar. Por quê? Porque Bubble cria aplicações web, que ficam hospedadas na nuvem, na Amazon, né? Ficam hospedadas as aplicações Bubble, então ela vai funcionar sempre na internet. Se você precisa de algo que se instale no computador, aí também realmente, muito provavelmente, você vai ter que ir para o código. Aí as ferramentas no-code não vão te ajudar, tá? Tá, Renato, mas vem cá. Dá para criar uma aplicação gigante? Porque eu tenho certeza que meu aplicativo vai ter 1, 2, 10 milhões de usuários. Vamos lá. O maior case de Bubble, acredito que ainda seja Dividend Finance, que é uma empresa americana criada em Bubble, de um ramo de empréstimos peer-to-peer. Já arrecadaram mais de 364 milhões em investimentos e já processaram mais de $1 bilhão em empréstimos, construída 100% em Bubble. Coins. É uma empresa muito bacana, a Coins, também criada em Bubble. Ela te ajuda a pagar dívidas. Então, por exemplo, se você gasta R$ 98 numa compra, ela bate 100 do teu cartão. Aí ela pega esses R$ 2 excedentes e joga para amortizar uma dívida tua. Então é um aplicativo que você usa para pagar suas dívidas, é bem interessante. Plato, por exemplo, é um marketplace de mentoria profissional, então já recebeu $3 milhões em investimentos, já foi acelerada pela Y Combinator, maior aceleradora de startups do mundo. Então sim, acredite, dá para construir aplicativos muito grandes com Bubble. E mais 230 mil aplicações também criadas com Bubble. Quer pegar um case brasileiro interessante? Um dos maiores infoprodutores do Brasil, um dos maiores vendedores de cursos no Brasil, que é o pessoal do Venda Todo Santo Dia, o aplicativo deles é criado em Bubble. Então assim, ó, eles vêm lá, eles faturam mais de R$ 40 milhões por ano, tá? E aí os alunos do curso deles têm acesso a uma plataforma criada em Bubble para conseguir fazer a gestão deles durante o curso, para eles conseguirem alimentar informações. Então toda a base do curso é numa plataforma criada em Bubble. Interessante, né? Tá, Renato, e vem cá, eu entendi. Então dá para criar aplicativos usando essas ferramentas. Eu consigo fazer isso mesmo não sabendo programar, ou mesmo não precisando programar. Mas como eu transformo esses aplicativos em dinheiro? Várias formas. Primeira delas, criar uma agência. E é engraçado isso, porque tem alunos nossos que já estão nessa linha e estão se dando muito bem nessa linha. A gente até criou, lá na nossa comunidade, a gente criou um marketplace de freelancers. Então, ó, encontra os melhores desenvolvedores Bubble do Brasil. Todos os alunos do nosso curso, eles conseguem se cadastrar aqui e ter acesso. Por quê? Porque muita gente me pergunta, quase que diariamente, você tem alguém para indicar, para criar um aplicativo para mim? E eu sempre indico que eles entrem aqui. E aí o pessoal por aqui está conseguindo muito trabalho. Então aqui você tem, por exemplo, a Props Digital, que é focada 100% em desenvolvimento no-code, vários clientes. Tem a CodeNuts aqui também, já fez aplicativos para Nivea, para ACD. Então tem bastante gente se dando bem como freelancer ou como agência de desenvolvimento, tá? Uma outra forma, criar aplicativos e veicular anúncios pelo Google AdSense. Eu acho que de todas as formas de monetizar um aplicativo, essa provavelmente é a pior forma. Mas ainda assim eu faço questão de falar por quê? Porque o pessoal me pergunta muito, né? Para começar a ganhar algum dinheiro significativo com isso aqui, você precisa ter 100 mil visualizações por mês no teu aplicativo, né?
Só que se você tem 100 mil visualizações por mês, tem formas muito melhores de ganhar dinheiro do que com anúncios. Mas enfim, é uma das formas. Intermediação financeira, que é o método escolhido, por exemplo, por Airbnb, por iFood, por Workana, que são aplicativos que ficam com uma comissão caso exista alguma transação realizada dentro do aplicativo, né? Então, vários aplicativos feitos dessa forma, principalmente na modalidade marketplace. Assinatura, que é o mais comum. Assinatura, o Pipedrive tem aqui, o Trello está aqui, MailChimp está aqui. A maioria dos SaaS, softwares como serviço, operam nessa modalidade de assinatura, né? O Bom Time aqui, por exemplo, opera na modalidade de assinatura. O Transfer Fácil opera na modalidade de intermediação financeira, que eu falei anteriormente. O Cell Delivery opera na modalidade de assinatura. Ele tem aqui R$ 69,00 por mês e por aí vai. Tá, Renato, e vem cá. Como eu aprendo a usar o Bubble? Já entendi o que é possível. Como que eu entro nesse mundo? Pessoal, basicamente, a principal forma que você vai aprender a fazer isso, a forma que eu fiz, é na base do fuça e clica. É ser o cientista maluco, né? Entrar lá, começar a mexer em tudo e ver o que acontece. Até porque na época que eu comecei não tinha vídeos de YouTube ensinando, muito menos vídeos em português, né? Então é assim que realmente você vai aprender muito do Bubble, exercitando o raciocínio lógico. Segundo ponto, os próprios tutoriais Bubble, vocês viram quando eu cliquei lá que tinha Let's Get Started, né? Que ia te levar para um tutorial interativo do Bubble. Se você seguir aquele tutorial interativo, você já consegue aprender o básico do Bubble ali, que ele vai te ensinando ponto a ponto, né? E terceiro, meu canal do YouTube. Se você visitar lá, Renato Assi, meu canal, tem mais de 100 vídeos onde eu ensino, tem vídeos básicos, tem vídeos avançados, tem integrações API, tem o aspecto comercial do negócio de aplicativos, tem de tudo lá. Então, lá você vai aprender bastante, sem dúvida nenhuma. E foi com base no crescimento do canal, que foi muito bacana, só no ano passado foi de 1.000 para 30 mil inscritos, né? Que o pessoal começou a me pedir muito o seguinte: tá, Renato, mas vem cá, os vídeos são legais, show de bola, mas eu queria um curso teu. Você não tem um curso mais passo a passo, onde realmente a gente comece aqui do zero e vá seguindo uma linha, aprendendo pouco a pouco, até chegar nos módulos mais avançados? E foi com base nessas solicitações do pessoal que a gente criou a Comunidade Sem Codar. O que é Comunidade Sem Codar? Primeira coisa, você vai ter acesso a mais de 300 aulas do iniciante total ao avançado em Bubble, que é a mais poderosa ferramenta de desenvolvimento visual de aplicativos, a mais poderosa ferramenta no-code. Então, só para você ter ideia aqui, tá? Você vai ter aulas desde a interface do Bubble, realmente para quem nunca abriu o Bubble, entender o que é o editor, o que são os workflows, o que é o banco de dados, o que são os plugins. Aí a gente vai fazer um primeiro aplicativo, que é uma lista de tarefas. É um aplicativo bem simplesinho, com 5 aulas, mas que ele te ensina o básico de manipulação de dados, de cadastro, edição e visualização de dados no banco de dados. Então tudo isso a gente consegue fazer começando a rabiscar nosso primeiro projeto em Bubble. Depois a gente já parte para um portal de empregos, que já são 10 aulas, um aplicativo um pouquinho mais avançado, vai te levar um pouco mais à frente. E a partir daí eu vou te mostrando todos os componentes do Bubble um a um. Então, pessoal, só sobre o elemento texto, por exemplo, a gente tem uma aula de quase meia hora. Só sobre o link, uma aula de 10 minutos. Por quê? Porque eu trago uma experiência de anos, onde eu te falo o que é esse elemento, para que ele serve, para que ele não serve, quando eu sei que é uma boa prática usar, quando não usar, ou use outro elemento. E eu vou te ensinando tudo aqui, passo a passo. Até que lá no final, você vai ter as melhores práticas. Aqui eu começo a passar várias aulas específicas para nichos, como por exemplo, time slots, como criar vagas de horário para aplicativos de agendamento especificamente, como criar carrinho de compras, criar um quiz de perguntas e respostas, trabalhar com números, colocar o seu aplicativo, sabe aquele promptzinho de adicionar a tela inicial, né, dos PWAs, criar um sistema de afiliação, indicação ou multinível. E aí lá, mais ao final ainda, a gente tem alguns aplicativos completos, como por exemplo o Super Delivery, que é o aplicativo Delivery, com 40 aulas esse módulo, 24 horas e 18 minutos o total de aulas aqui, tá? Mas a gente realmente abre o editor em branco, cria um aplicativo novo e posiciona o primeiro elemento, planeja todo o aplicativo, até lá as aulas finais onde a gente vai fazer os últimos ajustes, fazer a responsividade para o aplicativo se adaptar a diferentes tamanhos de tela, né?
E a gente ainda tem contribuições de membros da comunidade aqui, método sem codar, então algumas mentorias que a gente fez onde eu deixo tudo gravado. Como eu sempre falo, né, essas 300 aulas são muito mais do que você precisa para conseguir aprender a usar Bubble e tirar sua ideia do papel. Você vai ter acesso a tudo que eu crio. Muitos aplicativos que eu crio um pouquinho mais complexos, eu boto o link do editor na descrição da aula. Então você consegue acessar o link do editor e com isso ver os bastidores, ou seja, como que eu criei os aplicativos, como estão os workflows. Isso ajuda muito você a entender o funcionamento das coisas. Você vai ter acesso ao Marketplace de Profissionais, que é o quê? É um ambiente onde você pode postar o seu perfil como desenvolvedor Bubble e toda vez que alguém me pergunta, me pede alguma indicação de desenvolvedor, eu jogo para cá. Então hoje esse Marketplace ele foi recém-lançado e já está com centenas de acessos por dia e cada vez mais vai ter mais acessos. A gente tem vários relatos desses membros da comunidade aqui que postaram os perfis deles, de que eles já fecharam a agenda, já conseguiram tantos jobs e tantos trabalhos por aqui que já fecharam a agenda. Então, pega o pessoal da Props aqui, por exemplo, exclusivamente desenvolvedores no-code, o pessoal da CodeNuts já criou aplicativos para Nivea, para ACD, tudo conseguindo trabalhos aqui pelo Marketplace de Profissionais. Então pensa que o primeiro job que você conseguir aqui pelo Marketplace já vai pagar uns 10 anos, provavelmente, do teu acesso à comunidade sem codar. Você tem o grupo exclusivo de suporte da comunidade, que é o quê? Provavelmente o mais importante disso tudo, tá? É um grupo com mais de 2.000 membros, onde todo mundo está lá todo dia na mesma jornada que você, tirando e esclarecendo dúvidas. Pessoal, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, o que vocês acham? Me ajudem aqui. Ou alguém já fez tal coisa, alguém já fez integração. Você procura lá, por exemplo. Estou fazendo uma integração, pessoal, com o Mercado Livre. Quero puxar via API os produtos do Mercado Livre. Aí você vai lá e acha, resolvido. Ó, preciso de ajuda com a API Connector, estou integrando com o Mercado Livre. Aí pronto, alguém já resolveu a mesma dúvida que você está agora. Você só bate o olho aqui, lê e pronto. Você já vai ter a resposta na palma das mãos. Ali hoje tem na média de 50 publicações por dia, só para você ter ideia. E os posts, o pessoal sempre se ajudando. Eu tô lá todo dia, tento sempre ser um membro ativo na comunidade também, ajudando a esclarecer dúvidas. Quando eu percebo que algum tópico é comum, alguma dificuldade é comum, eu já inclusive gravo uma aula sobre o assunto. Então é uma comunidade extremamente ativa, extremamente engajada, tá? E você tem novas aulas semanais. Então toda vez que eu percebo, como eu falei, que um tópico é comum, uma dúvida está surgindo, ou veio algum recurso novo, como o Pix, por exemplo, eu já vou lá e gravo uma aula exatamente para ensinar esse tópico para o pessoal. Basicamente, a comunidade sem codar é o seguinte, um ambiente perfeito para você aprender a criar aplicativos profissionais em Bubble, aplicativos altamente rentáveis, sem digitar uma linha de código. O objetivo da comunidade é que a tua jornada seja diferente da minha jornada. Porque na minha jornada, ela foi muito solitária, né? Eu não tinha vídeos para assistir, eu não tinha tutoriais, muito menos em português. Então eu demorei muito para decolar em Bubble. O objetivo é que você tenha uma jornada muito mais tranquila, muito mais suave, especialmente em aprender os fundamentos do Bubble. E para que lá no final, a gente esteja todos num nível muito mais avançado do que se todo mundo encarasse essa jornada sozinho. E o curso é 100% Bubble, tá? Por que, Renato? Por que não fala de outras ferramentas? É uma coisa muito minha, uma coisa subjetiva minha, mas eu prefiro pessoalmente virar mestre na melhor ferramenta do que saber rabiscar, né, a superfície de 10 ferramentas diferentes. Então, sabe aquela coisa? Você quer anunciar na internet? Vai aprender a anunciar no Google e no Facebook. Não perca tempo com anunciar no LinkedIn, no Taboola. Vai logo na melhor ferramenta, sabe? E eu sou assim, eu prefiro dominar a melhor ferramenta que existe e aprender a criar tudo com ela, do que ficar somente sabendo fazer o mínimo em diversas ferramentas. Tá, e quanto custa o acesso à comunidade sem codar? Custa muito menos do que os 50 mil reais que você gastaria para terceirizar a criação do seu aplicativo, fica tranquilo. Também custa muito menos do que os 4.500 reais que você gastaria para comprar um curso americano de Bubble, que inclusive alguns alunos nossos têm e falam que não é tão bom quanto o nosso. O acesso à comunidade sem codar custa 12 parcelas de R$ 67 reais por mês, ou 697 à vista, tá? Esse é um acesso anual. Então você tem acesso a um ano, a curso, a comunidade, a tudo que eu comentei. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. Com R$ 67 reais, você pode comprar 4 pilhas Rayovac, um gin de qualidade duvidosa, ou
acesso ao curso mais completo de Bubble em qualquer língua. Algo que pode mudar o rumo do teu negócio. Conhecimento que te permite criar um negócio digital, rentável e escalável. Tá, Renato, mas será que a comunidade é para mim? Se eu quero criar tudo que os programadores criam, é para mim? Não, não é. Veja da seguinte forma. Eu apresento sempre da seguinte forma. Entenda Bubble, entenda No Code como um carro, um Mustang, por exemplo. E entenda a programação como um trator. Com qual desses veículos você prefere viajar? Com um Mustang ou com um trator? Depende. Depende de qual é o seu destino. Porque se eu vou fazer uma viagem para o meio do mato, onde eu vou ter que tirar a árvore do meio do caminho, eu vou de trator. Por quê? Porque eu sei que o trator chega. O trator é lento, o trator é desconfortável, mas o trator chega. Agora, se eu vou fazer uma viagem Florianópolis-São Paulo, eu vou de Mustang. Mustang é muito mais confortável, Mustang é muito mais rápido, chego lá em 1/10 do tempo. Então, entenda dessa forma, depende de qual é o seu objetivo. O Mustang, No Code, Bubble, te permite viajar de forma muito mais rápida por estradas que já existem, ou seja, usando tecnologias que já existem. Então, se você quer criar tecnologias que não existem ainda, se você quer fazer um novo algoritmo de inteligência artificial, quer fazer algo que ainda não existe, você precisa ir para o código. Para atuar com No Code, para atuar com Bubble, a gente faz o quê? A gente usa tecnologias que já existem para tocar negócios, nichos, segmentos que ainda não foram tocados pela tecnologia. E, eu te falo, 99% das ideias que eu recebo aqui por direct, por e-mail, via de regra, são exatamente isso. Renato, eu quero criar um marketplace para advogados. Eu quero criar tipo um Airbnb, só que para iPhones usados. Eu quero criar um sistema de gestão para um nicho aqui específico. Quero criar um sistema de vendas. Eu quero criar um aplicativo delivery. Quero criar um portal de empregos para esse nicho. Tudo isso você faz tranquilamente com No Code. Se você está na dúvida se a sua ideia cabe ou não, comenta aqui embaixo. Fala, minha ideia é tal. O que você acha, Renato? Agora, se você fala, quero dinheiro rápido, o curso é para mim? Definitivamente não. Aprender a criar software, especialmente software como serviço, que é o que a gente ensina aqui, é o modelo de negócio mais rentável do mundo. Mas como tudo no mundo que vale a pena, também não é do dia para a noite que você vai conseguir. Via de regra, nossos alunos passam um primeiro mês se familiarizando com a ferramenta, um segundo mês começando a tirar a própria ideia do papel, e um terceiro mês começando a encaminhar a finalização do aplicativo para poder fazer um primeiro lançamento, começar a trazer clientes, começar a gerar receita, para ir fazer novas melhorias, trazer mais clientes e por aí vai. É um negócio, é uma empresa. Então não é dinheiro rápido, não é do dia para a noite que você vai conseguir recuperar o investimento do curso, vamos dizer. Renato, não sei inglês. É para mim? Sim. Te falo, mais da metade dos membros da comunidade Sem Codar também entram lá sem conhecimento em inglês. Agora, você tem uma extensão do Chrome ou de qualquer navegador que faz a tradução do editor do Bubble, então ele joga para português. E mesmo independente disso, como todas as aulas que eu dou são em português e eu falo em português, você acaba aprendendo por tabela. Por quê? Porque são sempre os mesmos termos em inglês do Bubble, se você não quiser usar o tradutor, né? Então você acaba aprendendo inglês por tabela ao usar Bubble. Mas não é impeditivo. Nunca vi alguém desistir por conta disso. Renato, eu ainda não sei o que criar, não tenho necessariamente uma ideia ainda. Curso é para mim? Com certeza absoluta. Porque como eu falei antes, quando você aprende a criar, as portas se abrem, as oportunidades começam a surgir, algo realmente impressionante. Vamos dizer, você vai na barbearia e eu te garanto que você vai pensar o seguinte, fala, cara, eu não acredito que o pessoal ainda me entrega esse cartãozinho de fidelidade em papel. Em que década estamos? Gente, vocês não querem que eu crie um sistema de fidelidade para vocês conseguirem fazer isso eletronicamente pelo celular do teu cliente? Você vai na escola do teu filho e fala, gente do céu, vocês não têm um sistema de gestão escolar para isso aqui ainda? Vocês me entregam esses documentos em papel? Em que década estamos? Então fique tranquilo, depois que você aprende a criar, as coisas vão brotando na sua cabeça, tá? Renato, eu não sei nada de programação nem desenvolvimento. O curso é para mim? Com certeza absoluta. Nenhum dos conhecimentos que eu passo no curso, o pré-requisito é saber algum conceito de programação ou desenvolvimento. São coisas bem diferentes. Pega aqui como exemplo o Moisés, né? Renato, eu não conheço absolutamente nada de programação.
Após esses poucos, mais de 30 dias, estou desenvolvendo sistemas superiores aos que pago para tê-los para orçamentos, controles financeiros, controle de obras. O Caio aqui, ó. Hoje recebi a primeira mensalidade do meu aplicativo Delivery. O Caio também, nunca foi programador. Rafaela, hoje recebi o primeiro pagamento do nosso aplicativo. Jamais imaginei que pudesse construir um sistema. Não sou da área e o Bubble me abriu um mundo de possibilidades. O Rômulo, isso mudou minha forma de ganhar dinheiro. Ganho 20 vezes mais sem digitar uma linha de código. Isso é surreal. Então fica tranquilo, você não precisa conhecer nada de programação para ter os mesmos resultados que essas pessoas aqui. Dúvidas comuns que surgem. Renato, por que anual? Não tem vitalício? Tem uma frase muito comum que diz o seguinte: o curso vitalício ele é muito bom para o produtor e ele é péssimo para o aluno. Por quê? Porque se fosse vitalício, qual seria o meu interesse em continuar renovando o conteúdo, trazendo conteúdo novo, melhorando cada vez mais a experiência de vocês? Pensa que há um ano atrás o curso tinha meia dúzia de aulas, nenhum membro. Hoje o curso tem 300 aulas, 2.500 membros. Ele é uma oferta crescente. A cada dia que passa, o curso está um pouquinho melhor. Hoje o curso tem lá um marketplace de profissionais, por exemplo, onde você, como membro da comunidade Sem Codar, você pode se candidatar para aparecer aqui. E aí todo mundo que vem buscar um desenvolvedor Bubble vai encontrar o teu perfil aqui. Só isso aqui, o primeiro projeto que você pegar aqui, já vai pagar uns 6 anos teu de acesso à comunidade Sem Codar, se você cobrar pouco ainda por cima. Então, esse tipo de coisa são melhorias que vão surgindo com o tempo. Então fica muito mais barato para você, porque ao invés de eu cobrar 2, 3 mil reais num curso vitalício, eu prefiro cobrar 697 num curso anual, e anualmente você decide se faz sentido para você renovar, por exemplo. Renato, por que assinar agora e não deixar para depois? Principalmente porque se você assinar agora, você começa agora. Se você pagar em cartão de crédito, daqui 5 minutos você já está acessando a comunidade Sem Codar, já está acessando o grupo, você começa agora a tirar a sua ideia do papel. Pode deixar para daqui 3 meses? Pode deixar para daqui 3 meses, não tem problema nenhum. Mas quem comprou hoje, daqui 3 meses vai estar lançando o aplicativo já. E porque a sua ideia não tem valor. O que tem valor é a sua execução da ideia. Quem falava isso é Thales Gomes, criador da Easy Taxi. Ele falava, sabe quanto vale a sua ideia? 10 centavos o balde. Por quê? Porque a ideia está cheia por aí. Agora, quantas pessoas pegam essa ideia e realmente executam isso? São muito poucos. E é essa a oportunidade que você tem em mãos agora. E porque você garante o valor. Ou seja, você paga hoje 697, toda vez que você for renovar, você continua pagando esse mesmo 697. Mesmo que eu aumente o preço amanhã, dobre o preço, por exemplo, você sempre vai ter o direito de renovar o curso exatamente pelo mesmo preço. Então, você consegue garantir e fica protegido de qualquer aumento futuro. Tá, Renato, como você garante que eu vou aprender? O curso tem uma garantia de 15 dias, é uma garantia incondicional, tá? Então, se por qualquer motivo mesmo, e não precisa nem justificar, você não ficar satisfeito, achar que não é para você, não gostou do conteúdo, qualquer motivo, basta você chegar lá dentro desses 15 dias, fazer o cancelamento e solicitar o reembolso. O processo é automático e você vai ter 100% do teu dinheiro de volta, sem questionar nada, sem perguntar nada. Então, o risco é todo meu na realidade, porque por 15 dias você vai poder acessar 300 e poucas aulas do curso, você vai poder botar o teu perfil no marketplace de profissionais, você vai poder acessar o grupo e acessar uns mais de 2.000 membros lá e tirar todas as dúvidas que você tem, tudo isso. E se chegar lá antes do 15º dia não gostou, só pedir o teu dinheiro de volta, sem estresse, sem problema nenhum, juro que eu não levo pro pessoal, tá? Minha sugestão, assine agora, decida depois. Por quê? Porque você tem 15 dias para decidir. Assine, comece, tire a sua ideia do papel, comece a brincar na ferramenta, comece a assistir às aulas, teste tudo. E se chegou lá dentro desse prazo e não gostou, pessoal, fica tranquilo. Pode receber 100% do teu dinheiro de volta. Joga a decisão para daqui 15 dias. Me convenceu? Onde eu assino? Seguinte, aqui embaixo tem um link para a página de vendas, onde você vai ter acesso a todas as informações do curso, as dúvidas mais comuns, as formas de pagamento, tem absolutamente todas essas informações que eu passei para vocês aqui, estão lá também. Então lá você já consegue fazer o pagamento, se você pagar em cartão de crédito, você recebe acesso a tudo isso aqui em poucos minutos, porque acontece na hora, e se você pagar em boleto, geralmente o acesso você recebe na manhã do próximo dia útil, tá? Então, se for um dia útil, amanhã cedo você já está com acesso em mãos.
E se ficou qualquer dúvida, só comenta aqui embaixo. Fala, Renato, mas a minha ideia é tal, tal, tal. Você acha que dá para criar essa ideia com Bubble? Você acha que com no code eu consigo? Porque eu vou ser muito sincero. Se der, eu vou falar que dá. Se não der, eu vou te apontar qual é o melhor caminho. Então comenta aqui embaixo se ficou qualquer dúvida e nos vemos do outro lado. Muito obrigado.